Mostrem suas Bíblias, vocês que trouxeram livro. Eu sei que tem gente indo com Bíblia no celular, ótimo, graças a Deus por isso, né? Vamos então trabalhar um pouquinho com as nossas Bíblias. É um versículo só da Bíblia, mas os irmãos que têm as suas versões ditas, tradicionais, não é? Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Depois os irmãos da NVI, mas eu vou pedir a mídia para me ajudar, não deixar a cola não. Deixa que os irmãos da NVI achem também na Bíblia. Vamos fazer aqui um treinamento, né, dos antigos exercícios bíblicos. Gálatas 6, 17, os irmãos que têm as chamadas Bíblias ou versões tradicionais. Depois que eu disser 3, os irmãos fiquem de pé, os irmãos que estão com as Bíblias em outras versões, fiquem de pé, para poder ler mais alto, mais forte. 6,17, Gálatas 6,17, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. 1, 2, 3. Podem sentar. Os irmãos são meio desanimadinhos, né? Tomaram café de tarde, não. Agora o pessoal da NVI fica de pé. Ih, rapaz, tem bem mais gente. Gálatas 6,17. 1, 2, 3. Sem mais. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Queridos, antes da nossa reflexão, eu queria ter um momento de oração pela igreja que sofre. Gostaria que fosse projetado, então, o slide. É um slide sobre a Coreia do Norte. Os irmãos têm a fotografia de 3 pessoas. Ninguém sabe ao certo o número de cristãos que estão presos nos campos de trabalhos forçados da Coreia do Norte, que o governo norte-coreano chama de campos de reeducação. Há fontes que, se dedicando a acompanhar os sofrimentos da Igreja de Cristo na Coreia, falam de pelo menos 50 mil cristãos que estão nesses campos, inclusive cristãos estrangeiros. Eles estão presos sob as mais diversas acusações, que se resumem todas como ameaças à segurança do Estado. As vidas desses prisioneiros, informam fontes clandestinas, estão privadas dos direitos humanos mínimos. São pastores, padres, diáconos, líderes de igrejas clandestinas, missionários, homens, mulheres, jovens e idosos cujo crime, na verdade, é o de insistirem em proclamar e propagar o nome de Jesus Cristo como a paz da alma e a esperança do mundo entre os coreanos do norte. As fotos que aparecem nesse slide, temos Jang Moon-seok, Kim Kuk-jin e Kim Jong-uk. Jang Moon-seok é um cidadão chinês de origem coreana, diácono de uma igreja protestante da Tríplice Autonomia da China, igreja que tem a permissão do governo chinês para funcionar. Jang vivia na cidade de Changbai, na província chinesa de Jilin, fronteira da China com a Coreia do Norte. Ele coordenava o trabalho da sua igreja em favor dos norte-coreanos que conseguem fugir da Coreia do Norte para a China e dos norte-coreanos que vinham até a fronteira para fazer compras, alcançando-os discretamente com a mensagem do Evangelho. Em novembro de 2014, o irmão Jang foi atraído por agentes norte-coreanos que se passaram por cristãos e que lhe pediram para entrar em território norte-coreano e socorrer um cristão que havia desaparecido da China e que se sabia estava na Coreia do Norte. A farsa foi montada para que ele fosse sequestrado e levado às autoridades norte-coreanas, que o acusaram de contrabandista e terrorista, condenando-o a 15 anos de prisão, ou seja, até 2029. Não há notícias sobre este diácono. O governo chinês, os norte-coreanos, disseram que o governo chinês aos norte-coreanos, né, pediram explicações
Apesar da China perseguir os cristãos, eles não gostam, né, que você pegue cidadão chinês e suma com eles. Pediram explicação ao governo norte-coreano do que aconteceu, mas o governo da Coreia do Norte nega a dar informação da China, dizendo que ele era um contrabandista e que por isso foi preso. A segunda foto é do reverendo Kim Kuk-ji, de 64 anos, um pastor presbiteriano da Coreia do Sul, que estava, aliás, esse é o terceiro ali na lista, né? Na verdade, o pastor estava visitando o país acompanhado de um empresário sul-coreano que também foi preso em 2014. Eles estavam visando contatos com as autoridades norte-coreanas para um comércio em comum, na esperança de que, se isso acontecesse, as portas poderiam se abrir para se ter contatos com cristãos desse país que é considerado o mais perseguidor do cristianismo da atualidade. O empresário foi solto, mas o pastor Kim Kuk-ji foi condenado à prisão perpétua. E todos os esforços das Nações Unidas e do governo da Coreia do Sul em favor da sua libertação têm sido inócuos. Sem apresentar quaisquer provas da tal espionagem do ministro presbiteriano, ele foi preso também acusado de espião, o governo norte-coreano se recusa a permitir visitas e contatos ao prisioneiro, inclusive por parte da família. Pelo que se sabe, ele ainda está vivo, mas porque foi condenado à prisão perpétua, pode ser morto a qualquer momento, sem qualquer informação. O do meio, então, é o reverendo Kim Jong-uk, um pastor batista, 54 anos, missionário dos batistas da Coreia do Sul, e que trabalhava na fronteira das duas Coreias, socorrendo norte-coreanos refugiados e fazendo chegar ajuda a cristãos dentro do território da Coreia do Norte. Raramente ele entrava no país, proibido, mas em outubro de 2013, ele foi convencido por falsos cristãos a entrar em território da Coreia do Norte para socorrer cristãos em dificuldades que precisavam, inclusive, de materiais para a pregação cristã. Essa era a explicação. Armado à cilada, ele foi preso com materiais cristãos, inclusive Bíblias, materiais que foram confiscados e classificados como subversivos, preparados para derrubar o governo da Coreia do Norte. Em fevereiro de 2014, ele apareceu na televisão norte-coreana lendo uma declaração pela qual se declarava espião do serviço secreto sul-coreano e estava visivelmente abatido. Foi condenado também à prisão perpétua e todos os apelos das Nações Unidas e do governo sul-coreano têm sido inúteis. O pastor Kim Jong-uk permanece preso e incomunicável, mas informações clandestinas dizem que também ainda está vivo. Vamos ter um momento de oração, irmãos, por esses 3 irmãos nossos em Cristo, presos, entre os 50 mil, que dizem, não é? Pelo menos, que estão presos na Coreia do Norte por causa da fé em Cristo Jesus. Não dá para a gente imaginar isso se a gente não vive isso, mas pelo menos a gente pode fazer um pouquinho de esforço, né? E usar esse momento, irmãos, na convicção de que as nossas orações agora não serão em vão. Deus vai abençoá-los, Deus vai tocar nessas pessoas agora, porque uma igreja lá no Brasil, mas não somos só nós, se lembraram deles e estavam orando e passamos a orar por eles. Alguns minutos enquanto os irmãos da música fazem um interlúdio para orarmos. Sem mais que ninguém me perturbe,
pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Cremos, ensinamos e confessamos que a função primeira da igreja é o culto a Deus. A missão primeira da igreja é a evangelização até os confins da terra. A começar no lar, mas tendo de ir até os confins da terra. Mas a função primeira da igreja é o culto a Deus, em espírito e em verdade, culto que proclama o senhorio absoluto de Jesus Cristo, Deus, na pessoa do Filho, a quem Deus, como Deus Trino, tornou Senhor e Cristo. Está na Bíblia, Atos 2:36. Culto que pressupõe a adoração, a instrução na palavra de Deus, a prática da fraternidade, isto é, do amor, da misericórdia, em primeiro lugar, entre os irmãos de fé, os meus pequeninos irmãos, nas palavras de Jesus. A igreja que sofre é parte destacada desses pequeninos irmãos de Jesus, aos quais nós temos de dar o que comer, de beber, de vestir e assisti-lo nas prisões, porque ao fazermos isso estaremos fazendo a Jesus. Esta fraternidade, isto é, este amor, esta misericórdia, sendo praticada em primeiro lugar entre os irmãos de fé, está na Bíblia. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Mas por uma questão de coerência, a misericórdia que nos alcançou da parte de Deus também precisa alcançar os demais. Isso também está na Bíblia, no conhecido texto dos Provérbios 21:13, onde temos: quem fecha os ouvidos ao clamor dos necessitados vai clamar e não vai ter resposta quando fizer o seu clamor. Mas, sem dúvida, o culto verdadeiro implica também no culto que está sendo prestado por pessoas que sabem que o Senhor Jesus está no meio delas. Isto porque tomaram um compromisso com Ele, Jesus. Pessoas compromissadas com Jesus Cristo são pessoas que, crendo nele, assumiram segui-lo e se recusam por isto a ser hipócritas, porque falam do amor de Deus, do perdão de Deus, da paz de Deus e vivem suas vidas procurando mostrar este amor, este perdão, esta paz. Como esposo e esposa, como filhos e pais, como amigos, como vizinhos, como membros da igreja. Com a ajuda de Deus na pessoa do Espírito Santo, tais pessoas procuram mostrar isto em suas vidas. São as marcas de Cristo. As marcas de Cristo naqueles e naquelas que cultuam a Deus em espírito e em verdade. Marcas de Cristo. Esse enunciado nos leva inevitavelmente a essas palavras do apóstolo Paulo, lidas há pouco e pelas quais ele falava de ter as marcas de Cristo. E sem dúvida esta é uma expressão com um alcance bem maior do que nós podemos supor. Nós precisamos compreendê-la convictos de que o oráculo de Deus falou tinha a ver com ele, é verdade, mas tem a ver com todos nós. Todos nós que realmente nos dizemos e queremos e procuramos ser seguidores de Jesus Cristo. Quando Paulo determinou e afirmou sem mais que ninguém me perturbe, pois eu tenho ou eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, ele estava inicialmente falando das marcas que tinha no corpo por causa das perseguições. O crer em Cristo e segui-lo implica em marcas que podem ser feridas. Paulo sempre destacou as marcas maravilhosas da graça perdoadora e redentora de Deus em Cristo Jesus, as quais podemos chamar de as marcas da cruz. Mas ele não podia esconder o fato de que essas marcas da cruz podem ser também marcas causadas pelos que se opõem à pregação do Evangelho de Cristo, marcas então causadas pela violência física. Paulo tinha marcas no seu corpo por causa disto. O crer em Jesus, o seguir a Jesus, para o apóstolo custou prisões, banimentos
e feridas, e finalmente a morte por execução. No domingo passado, a missionária com a qual temos parceria na missão da Voz dos Mártires nos mostrou isto, sobre o que estamos sempre falando também em nossa igreja. Acabamos de fazer agora um momento de oração pela igreja sofredora. Nos tempos de Paulo era comum um dono de escravos marcar os seus escravos com a marca da família, com a sua marca de propriedade. As marcas das pedradas, as marcas das cicatrizes causadas pelos chicotes em suas costas, por ser um pregador do evangelho, eram para ele, Paulo, as marcas causadas por causa do seu Senhor absoluto, Jesus Cristo. Mas não, para ele essas não eram marcas vergonhosas da opressão, da tirania provocada pela escravidão de seres humanos contra seres humanos. As marcas que ele, Paulo, possuía foram provocadas por causa do seu amor por ele, Jesus Cristo, constrangido, como sempre era, pelo amor de Jesus. Esse era o preço de se seguir a Jesus Cristo. Sabe, através da história, sempre houve homens e mulheres cujos corpos foram marcados pelas mais diversas formas de torturas lhes impingidas por causa do nome de Jesus Cristo, e isso continua acontecendo. Há dias eu estava olhando uma fotografia recente de algumas semanas, de um grupo de cristãos num certo país africano. Queridas, santos de Deus, esses cristãos tinham marcas de torturas no rosto, nas mãos e em suas pernas. Foram torturadas por pessoas que os odeiam por eles declararem Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, e porque tais pessoas criam e seguiam ao Senhor Jesus, creem e seguem ao Senhor Jesus, foram estupidamente maltratadas. Não estou falando da Idade Média, acordem, eu estou falando de semanas atrás. Eu e você podemos ser odiados por pessoas ao declararmos que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, que o seguimos e que não vamos abrir mão dessa nossa fé, e isso pode provocar muita raiva em muita gente e sofrermos as consequências disto. No dia 17 de fevereiro de 2001, Deus chamou à sua presença o reverendo Richard Wurmbrand. Wurmbrand era um judeu romeno convertido ao cristianismo, que se tornou pastor luterano e depois foi feito prisioneiro do regime comunista na Romênia. Ele ficou lá preso por 14 anos. Ele foi trocado por espiões da KGB na Europa Ocidental, graças à interferência do rei da Noruega, um luterano. Ele foi viver nos Estados Unidos, onde criou a missão A Voz dos Mártires. Wurmbrand morreu aos 90 anos nos Estados Unidos, e o ter chegado a esta idade, disseram os médicos, mesmo os médicos não cristãos que cuidaram dele, foi algo assombroso e inexplicável à luz dos sofrimentos que foram impingidos a este homem. Mas Deus sabia, porque ele tinha de viver todo esse tempo. Desde os 40 anos que esse homem não podia calçar sapatos de tanta pancada que levou nos pés. Eu o conheci pessoalmente, eu vi as marcas que ele tinha nas costas, feitos por ferros em brasas e pelos chicotes dos soldados romenos durante a sua prisão. Tudo por causa do nome de Jesus Cristo. O Dr. Billy Graham, o pregador batista, dito pastor da América, disse sobre o pastor Wurmbrand: nosso irmão Richard é um Paulo de hoje, traz no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Richard Wurmbrand escreveu vários livros, mas entre eles o livro intitulado Torturado por Amor a Cristo foi um dos livros mais difíceis que eu li até hoje, um dos mais difíceis eu chegar ao final. Não é nada agradável dizer que o culto a Deus em espírito e em verdade, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, pode pressupor marcas de machucados feitos no corpo de quem cultua por causa de Jesus Cristo. Não é nada interessante convidar a quem ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto para recebê-lo e segui-lo e aí poder adorar a Deus de fato, mas ter de dizer também a esta pessoa que isso de repente pode lhe trazer ferimentos. Mas se você que está conosco aqui
Se você que está nos acompanhando pela internet e ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, nós estamos convidando a você a fazer isto, a receber a Jesus, mesmo que de repente, por causa disso, você venha a sofrer transtornos e sofrimentos muito difíceis de serem suportados. Não se enganem, irmãos, porque as marcas de Cristo também pressupõem isso. Paulo as tinha, não foi só Paulo, e como eu falei há pouco, isso está acontecendo nos dias de hoje. Então não adianta tapear as pessoas, é muito fácil dizer, venha para a igreja, todos os seus problemas estarão resolvidos. E não dizer para eles, olha, mas isso pode ter um preço. Preço de salvação, não, esse já foi pago por Jesus, ninguém pode pagar. Mas o preço de seguir a Jesus, às vezes pode ser bem complicado e difícil de se suportar. Sabe quando Paulo apóstolo determinou e afirmou, sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus? Ele estava inicialmente falando das marcas que tinham no corpo, primeiro por causa das perseguições, mas sem dúvida estava falando também das marcas que envolvem a vida física, e isso tem a ver com o corpo, porque isso tem a ver com a alegria e com a paz milagrosa, realmente milagrosa, que a realidade de Jesus traz para a nossa vida. Crer em Jesus Cristo, segui-lo, é uma espécie de arca do tesouro. Pode trazer perseguição, sim, mas é uma arca do tesouro. Os que pensam que o receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, para poder cultuar a Deus em espírito e em verdade, e para poder também espalhar o Evangelho de Cristo, os que acham que isso significa uma vida desprazerosa, há de se descobrir totalmente enganada, é um crasso engano. Sem dúvida nós nos opomos ao prazer dito bacântico, libertino, degenerado, mas a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor absoluto das nossas vidas, das nossas histórias, implica na experimentação do prazer, de um verdadeiro prazer. Uma das marcas do Senhor Jesus, em quem ele crê e o segue, é a marca da verdadeira alegria, da paz autêntica, do prazer real. Sem dúvida, isto marca a alma, porque marca a alma, então marca o corpo. O coração alegre torna o rosto formoso. Está lá escrito em Provérbios 15:13. O salmista Davi cantava dizendo nos Salmos 9, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar das tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, em algumas traduções, e saltar de prazer e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quem vive a vida, irmãos, com Cristo, de fato, tem prazer nisto, mesmo que as situações, humanamente falando, pareçam impossibilitar qualquer tipo de coisa parecida com isto. Este Paulo, que disse, trago em meu corpo as marcas de Jesus, foi quem, numa época de intensa perseguição, escreveu aos cristãos da cidade grega de Filipos, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se, outra vez eu digo, alegrem-se. Filipenses 4:4, esta ordem com certeza nos dá hoje o Espírito Santo, nos repetindo Paulo. Então não há dúvida, crer em Jesus Cristo, segui-lo, viver com ele e ter as suas marcas, implica também numa vida que possa ser vivida realisticamente, e que tem de ser vivida realisticamente, é verdade, mas com certeza a vida que pertence a Jesus Cristo sempre acha e participa de momentos de muita alegria e satisfação. Sem dúvida, a seguidora de Jesus Cristo, é alguém que aprende que o prazer que vem de Deus, está além do bem-estar físico, ou da situação monetariamente falando, próspera, e que as bênçãos de Deus não é só para o seu benefício pessoal. Quando Deus disse ao profeta Isaías as razões pelas quais o povo de Judá iria ser levado escravo por um poder estrangeiro, uma das razões foi esta: harpas e liras, tamborins,
flautas e vinho há nas festas de vocês, mas vocês não se importam com os atos do Senhor e nem atentam para a obra das suas mãos. Isaías 5:12. O descaso para com Deus, torna as festas perigosas, torna o prazer uma cilada. Mas quando se fala das maravilhas de Deus, como lembrou o salmista, ou seja, quando Deus está presente na mente e no coração, há motivos para que a alegria, para a exultação, para o saltar do prazer aconteça de uma forma muitas vezes milagrosa. Porque, como disse Jesus, eu lhes deixo a minha paz, mas a minha paz não é como o mundo dá. A alegria, irmãos, que vem de Deus, que vem de Jesus Cristo, é algo que é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida e que, na verdade, independe das circunstâncias, que às vezes são muito difíceis de serem levadas. A paz que vem em nossas almas quando nós oramos, quando sentimos que as nossas orações são, acima de tudo, de qualquer coisa, uma parceria íntima com Deus, sem dúvida é uma das marcas de Cristo em nós, e como isso pode nos satisfazer. Sabia que por causa de Jesus Cristo, eu e você podemos ser parceiros de Deus nas nossas orações? Não, a oração não é só um ritual, a oração é uma forma de parceria com Deus. Você já pensou nisso? Você, quando está orando, já pensou que você pode ser, naquele momento, um parceiro de Deus? Quando Paulo, apóstolo, determinou e afirmou, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, ele estava inicialmente falando das marcas que tinha no corpo, primeiro por causa das perseguições, mas depois, sem dúvida, das marcas que envolvem o corpo com uma alegria e paz realmente milagrosa, e então ele estava falando das marcas na alma, nas marcas na mente, no coração, causadas pelo perdão de Deus em Cristo Jesus. Não. Ninguém segue Jesus Cristo sem se reconhecer uma pessoa pecadora, perdida, carente do perdão de Deus. Ninguém pode se tornar um adorador por excelência, na verdade, em um adorador de verdade, sem crer no fundo do coração que a história da cruz tem a ver com a sua própria história. Ninguém tem realmente motivos de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de participar da pregação desse Evangelho até os confins da terra, sem ter admitido que o que houve na cruz, que o que aconteceu na cruz do Calvário, foi por causa do seu pecado. Sem a posse do perdão que a história da cruz traz, sem que compreendamos na mente e no coração que a felicidade eterna, que o que se chama de vida verdadeira, tem tudo a ver com a morte que houve naquela cruz, sem que tenhamos a consciência disso, não vamos ter as marcas da cruz de Cristo em nós, que são as marcas do perdão, as marcas da redenção, as marcas de uma vida que não nos pertence mais, é dele e para ele. Marcas que, se preciso for, podem se tornar em marcas da violência que contra nós venham cometer, por causa do nome dele, Jesus Cristo. Talvez, irmãos, essa falta de consciência de que a cruz aconteceu por minha causa, de que a cruz aconteceu por sua causa, explique. Porque tem gente na igreja que não se envolve com missões. Se você não compreende isso, que um dia a cruz do Calvário que aconteceu foi por causa sua, você não vai se preocupar com as pessoas que não conhecem essa história, que não sabem dessa história. Mas no momento em que você entende, foi por mim que ele fez isso, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que encontrar situações e meios para que isso seja passado aos outros. E uma das formas melhores, irmãos, de fazer isso é se envolver com a obra de missões. Não mesmo. Não há culto a Deus de verdade sem que os nossos pecados nos tenham levado à cruz de Cristo, ao seu sofrimento, por causa dos nossos pecados. Não há cristianismo sem as marcas da cruz. Não foi sem razões que o apóstolo Paulo fez questão de definir o seu ministério como a pregação do Cristo
crucificado. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Não foi sem razões que o apóstolo Pedro iniciou a sua carta, que está na Bíblia, falando do fato de termos sido aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. E que o preço da nossa redenção, ele disse, é o precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1, 18, 19. Não é sem razões que o João, o autor do Apocalipse, o último livro da Bíblia, se referiu a Jesus Cristo como sendo o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, e nos trazendo a sua visão dos salvos, visão que ele explicou, eram daqueles que lavaram os seus vestidos, e ele diz, lavaram e alvejaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. A visão do vidente de Pátimos foi a dos salvos que estão diante do trono de Deus, porque seus pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. As marcas da cruz, irmãos, são sempre as marcas da renúncia. As marcas da renúncia ao meu eu, da renúncia às minhas conivências e convivências, mas são as marcas que, colocadas primeiramente em meu coração, lá dentro de mim, me dão a razão maior de viver, me fazem parar para pensar e chegar à seguinte conclusão sobre a vida. Eu tenho 2 grandes dias no meu calendário. O hoje, porque este é o dia que eu estou vivendo, e o dia em que eu vou deixar este mundo. São as 2 maiores datas do meu calendário. Hoje, porque hoje eu estou vivendo, e o dia em que eu vou ter que deixar este mundo. E aí, meus irmãos, esta noção, esta convicção de que por causa dos meus pecados o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que ao recebê-lo como meu Senhor e Salvador eu tenho perdão, eu tenho a paz, eu tenho a redenção, eu posso viver muito bem esses 2 dias, sempre, como os mais importantes da minha vida. O hoje se repete, pode se repetir amanhã, depois de amanhã, até o dia em que ele não vai se repetir mais. Vai ser o meu segundo dia mais importante. Mas, como eu costumo dizer, a morte para o crente não é o pavor do escuro cemitério, mas é o momento feliz em que os filhos da luz vão ver, afinal, o rosto de Jesus. Você crê nisso? Crê nisso? Se você não crê, muitos disseram amém. Se você não pôde dizer amém, pensa no que está acontecendo na sua vida, querido. Não vale a pena viver sem Jesus Cristo. Porque quando isso acontece, quando Jesus passa a fazer parte do nosso dia a dia, a gente quer cultuá-lo pelo que ele fez. A gente precisa falar dele pelo que ele fez conosco. E isso, irmãos, são as marcas do Senhor em nós. Podemos ter aqui como igreja muitas marcas, podemos ser lembrados de várias formas, a igreja disso, a igreja daquilo, mas é muito importante que nós sejamos lembrados como uma igreja que tem a marca de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém.